É possível ativar os anjos espirituais, ou os anjos de Deus? É possível dar comandos, direções, orações ao anjo ou aos anjos? Esse vídeo é sobre isso. Se você quer aprender um pouco mais sobre os mistérios espirituais e sobre o mundo profético, fica nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Deixa eu me apresentar, amém? Eu sou o pastor Tiago Maurício, do Ministério Profético Amor do Pai, e estamos aqui no canal do YouTube para trazer conteúdo profético, relevante, equilibrado, alicerçado na palavra de Deus para a tua vida. Esses dias, têm sido dias de bastante situações acerca disso, Muitas pessoas têm questionado acerca disso, ô pastor, ô profeta, ô apóstolo, independente da terminologia. É possível a gente falar com o anjo, dar ordem para o anjo e o anjo obedecer o nosso comando? Gente, eu já tive experiências com os anjos, várias vezes, já tive visões abertas de anjos, já tive visões fechadas, já tive sonhos. E na grande parte das vezes que eu tive a oportunidade, pelo Espírito Santo, de ter essa experiência com o anjo, o que acontece é que quando nós estamos nessa dimensão do Espírito, nessa dimensão de revelação, onde o poder de Deus está ali, a gente não tem a capacidade mental de se comunicar com os anjos na mesma capacidade que você tem de se comunicar com as pessoas. Biblicamente, você vai ver que toda vez que um anjo aparece, ou o anjo se manifesta no mundo físico, ele transita do mundo espiritual para o mundo físico, e eles vêm, muitas das vezes, já com uma palavra, eles vêm com um propósito, eles vêm com uma direção vinda da parte de Deus, porque eles são mensageiros de Deus. A palavra anjo é mensageiro, é enviado, e eles são mensageiros do Senhor, com palavras específicas do Senhor para fazer aquilo que o Senhor já determinou. É claro que está escrito em Salmos 91 que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em Hebreus também está escrito no capítulo 1 que eles são ministradores, ou seja, servos, ministradores de Deus, ou seja, servos de Deus para ministrar sobre nós aqueles que vão de herdar a salvação. Dentro disso, o meu conselho para você você ora a Deus e peça para Deus enviar os seus anjos, e se for da vontade do Senhor, para que ele abra a sua visão, para que ele abra a sua capacidade, sua conexão, sua intimidade, a sua clarividência, para que você possa ver o anjo. E a partir desse momento que você vê o anjo, não é para você idolatrar, não é para você se achar melhor, ou se achar o suprassumo, não. É só para que você saiba que é real, que existe, e se o anjo quiser falar, ele vai falar. Se o anjo quiser intervir, ele vai intervir, porque eles são seres conscientes, eles têm consciência. Eles não são robôs que você tem que ficar apertando o botão, dando comando para ele fazer. Não. O anjo está a dispor de Deus, e o nível de criação do anjo ele é diferente do nosso nível de criação. Os anjos de Deus têm as capacidades divinas, as capacidades de poder, de dimensão, de direção, diferente da nossa. Nós caímos no pecado e o pecado nos emburreceu, gente. O pecado emburreceu o homem que tinha total consciência do Espírito, o homem que andava em total comunhão no Espírito, ele perdeu essa comunhão ao pecado. O pecado, ele o quê? Ele enrijeceu o Espírito, colocou camadas de carne, camadas de opressão, camadas de insensibilidade à presença de Deus. Por isso que o pecado, na Bíblia, o termo pecado que significa armar, que vem de armatiologia, que é a doutrina do pecado. O pecado é armar, que significa errar o alvo. Quando nós pecamos, nós estamos saindo do alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é Deus. Então, dentro desse conceito, eu quero que você entenda, o anjo, ele vai se manifestar, ele vai operar, mas segundo Deus. É claro, tem pessoas que falam com os anjos, tem pessoas que dizem que os anjos falam com ela, tem pessoas que faz pergunta para os anjos e os anjos respondem, mas tem que ter muito equilíbrio para que você não seja enganado por espíritos errados, por espíritos enganadores. Porque quem Deus enviou pelo seu Espírito, ou pelo seu Filho, para que nós pudéssemos ter comunhão e descobrir o mundo espiritual, foi o Espírito Santo. Biblicamente, quem nós temos que buscar ouvir, obedecer, ter comunhão, entendimento, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a
pessoa da Trindade, ao qual está agora em minha vida, sobre a tua vida, no meu coração, no seu coração, falando, nos guiando, nos ensinando. E eu tive uma experiência com um anjo muito forte. Essa experiência eu já contei algumas vezes, eu vou contar de novo. Eu estava orando num processo de consagração a Deus, e um anjo apareceu para mim do lado da minha cama e apontou o dedo e só disse isso aqui: você deveria estudar o H de Deus. Eu voltei assim, o H de Deus, eu não sabia que o H de Deus é, né, que tetagrama, YHWH, e o H de Deus, depois você estuda isso, ele tem um conceito que o H é o Ruach, é o Ref, né, é o Ruach, é o espírito, é o hálito, é a inspiração divina. Então ali o anjo estava me ensinando, né, me dando uma direção que Deus mandou ele fazer isso, que era para eu estudar acerca do Espírito Santo. E depois você vai ler na Bíblia e você vai aprender que quando Deus muda o nome de Abraão, que era Abrão, e coloca Abraão, só que no original é Abraham, e quando ele muda o nome de Sarai para Sara, ele tira o I de Sara e coloca o H no final, ele acrescenta um H em Abraham, ele para de ser Abrão e passa a ser Abraham. Deus está colocando nele aqui o Espírito. O H ali, o H de Deus é o Ruach, é o fôlego, é a inspiração, é a vida, é o fluir de Deus. Então Deus está colocando ali em Abraão o H para que ele pudesse gerar a promessa e ser pai. E ele está colocando em Sara também o H para quebrar a esterilidade de Sara e fazer da Sara uma mulher frutífera. Ou seja, o que eu estava precisando ali era buscar o Espírito Santo. O anjo apareceu para mim porque eu estava buscando uma experiência sobrenatural. Esse anjo apareceu e falou assim: você deveria estudar o H de Deus. Então eu entendi que depois de buscar, estudar, aprender sobre essa questão do H no hebraico, a aplicação logo lá em Abraão, porque que Deus colocou o H na vida de Abraão, eu entendi que eu precisava o quê? Do Espírito Santo para viver as promessas que Deus me falou. O que você precisa para viver as promessas que Deus te falou? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te conceder essa capacidade de ver o mundo sobrenatural. E ver não é observar com os olhos da carne, mas é perceber com os olhos do Espírito. Eu gosto desse termo, os olhos do coração. Quando nós deixamos os olhos do nosso coração perceber as movimentações do Espírito, isso é uma visão. É uma visão de Deus. Muitos têm visões de Deus, só que acham que a visão é da cabeça, é da mente, da alma. E não é, é de Deus, porque ela vem do teu espírito. Isso é um outro assunto para um outro vídeo, sobre visão aberta, visão fechada, clarividência. Mas, se é possível ativar os anjos? Sim, é possível. Como eu faço isso? Orando a Deus, pedindo: Senhor, envia os teus anjos, dá ordem para eles agora, ao nosso respeito. Senhor, eu creio nas manifestações dos anjos, eu creio na interação divina, angelical, do Senhor sobre a minha vida. Então você vai orar a Deus e Deus vai enviar os seus anjos e vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família, vai trazer proteção, vai trazer livramento, vai trazer bênçãos de Deus. Eu já gravei alguns outros vídeos sobre o anjo que apareceu com o óleo da unção para mim, que foi um start para o ministério. Outros anjos que trouxeram outros tipos de recados determinados por Deus, e assim aconteceu, assim se cumpriu. Mas nessas experiências, eu não estava buscando ver o anjo, ser tocado por anjo ou ativar anjo. Eu estava buscando a Deus. Mas eu creio que se você orar aí, pedir: Senhor, envia teus anjos, ele vai enviar. Ainda que você não veja, você pode perceber. Às vezes você sente um calor intenso do seu lado, um arrepio do outro lado. Às vezes você sente como se fosse uma presença, que você sabe que é uma presença imponente, que é um anjo, tá ali. Provavelmente é um anjo de Deus ali. Eu sinto muitas das vezes, eu estou ministrando, um calor do lado direito, um calor nas costas, ou eu estou fazendo alguma atividade espiritual, eu sinto calor do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Eu sei que é um anjo do Senhor que está ali, me protegendo. E teve pessoas que já teve visões abertas em algumas lives nossas, que viu anjos ao meu redor, e quando eu ministrava, o anjo estava ali do meu lado, me guardando, protegendo a minha vida, me ajudando. Ainda que você não consiga ouvir, ele está te ajudando, está operando sobre a tua vida. Então é isso
Que você receba essa palavra, essa direção, essa explicação, e que o amor de Deus venha fluir sobre ti, e que nós todos juntos vamos viver um poderoso avivamento. Deus abençoe. Fica no amor do Pai. Shalom.